Olá, amigas e amigos que nos visitam nesta reflexão. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos a refletir e buscarmos refletir alguns ensinamentos de Jesus para enfrentarmos os desafios que a vida apresenta com mais propriedade. Nós vivemos num mundo de violência ainda, de intolerância, de miséria, das mais variadas violências e perturbações. Né? Vivemos num mundo cujas mazelas deste mundo, que reclamamos muitas vezes da corrupção e de tudo, e temos que observar estas questões, mas precisamos refletir um pouquinho de onde vêm essas perturbações mais variadas que geram sofrimento normalmente em nossas vidas, que geram sofrimento individualmente, que geram sofrimentos coletivos e assim por diante. O que estamos fazendo disso? Ficamos só a reclamar? Ou observamos as causas para atacarmos as causas para evitar as consequências? É simples assim. Normalmente, aquilo que a Terra e que o mundo vive é o que nós produzimos. Nós, seres humanos, produzimos. Não provém de outra fonte. Provém de nós mesmos, das nossas perturbações, das nossas carências individuais. Muitas vezes nós raciocinamos com a energia psíquica que temos, e temos uma energia psíquica que nos envolve, que se irradia à nossa volta, mais distante ou não, ela está à nossa volta. É a nossa psique, a energia da nossa psique. E qual é a energia da psique da Terra? Você já imaginou quão escura ela está? Essa energia psíquica da Terra é a somatória da energia psíquica de todos os indivíduos que são habitantes daqui. E, então precisamos refletir a respeito de nós. Nós somos os artífices daquilo que vivemos neste mundo. Nós somos os produtores. Nós somos os seres inteligentes. Os animais vivem por instinto. Nós vivemos por decisões, por o rumo que damos às nossas vidas. Então, as perturbações são provenientes do indivíduo. Todas as mazelas que vivemos no mundo é consequência do próprio indivíduo. Precisamos refletir a nós mesmos, enquanto seres pensantes que somos, pelo menos nos consideramos seres pensantes, nos consideramos o suprassumo do universo, né? Não nos limitamos a ser os seres inteligentes ou mais inteligentes da Terra. Nós achamos que somos os seres mais inteligentes do universo. Então precisamos refletir essa questão. As carências que vivemos internamente, ofertamos para o mundo. As doenças que vivemos internamente, ofertamos para o mundo à nossa volta. Jesus, em Lucas e Mateus, capítulo 6 e 7, respectivamente, versículos 43 em um e 15 no outro, vai dizer que a árvore má não dá bons frutos. E a árvore boa dá bons frutos. Da mesma forma que se a árvore má não dá bons frutos, a árvore boa não dá maus frutos. Ela dá bons frutos. Então, precisamos refletir sobre nós. Existe um texto interessante, eu não lembro o título, no Momento Espírita, recordei agora. Momento Espírita são pequenas mensagens gravadas em áudio e tem texto também, disponibilizado no site da Federação Espírita do Paraná. E muitas rádios pelo Brasil afora divulgam em determinados horários essas mensagens lindíssimas do Momento Espírita. E numa certa mensagem, conta-se que um diplomata estava reunido com seus colegas para algumas atividades, mas ele estava sozinho em sua casa com seu filho, de 5 anos. E o filho, a todo momento, vinha pedir para o pai brincar com ele. Criança de 5 anos, sozinha em casa com o pai, quer a atenção do pai. Se tivesse outra pessoa, poderia resolver de outra forma. E o pai, então, não queria que a reunião fosse interrompida.
Aí ele teve uma ideia, pegou uma revista que tinha um mapa mundi e arrancou essa página, recortou e fez uma espécie de um quebra-cabeça e disse: "O filho, quando você montar este mapa, você reconstruir o mundo, eu vou brincar com você." O filho saiu alegre da vida para fazer a tarefa. Imagina uma tarefa dada para uma criança de 5 anos, ela fica feliz, normalmente gosta de receber uma tarefa. E o pai disse aos colegas: "Não volta tão cedo." E eles poderiam trabalhar. 5 minutos depois, a criança voltou com o mapa montado. Ficaram todos admirados. "Mas como é que você conseguiu em tão pouco tempo?" "Pai, atrás do mapa tinha a figura de um homem. Eu reconstruí o homem." Perceberam a mensagem que está embutida nisso? Para reconstruir o mundo, um mundo de paz, de harmonia, sem violência, que sonhamos tanto, é preciso que reconstruamos a nós mesmos. Estes valores dentro de nós. Então, precisamos pensar no indivíduo. Nós queremos e sonhamos com a paz, com a liberdade, com a felicidade, sonhamos com o amor. Não esse amor interesseiro que faz parte do nosso dia a dia, estabelece as nossas relações, principalmente as relações conjugais, mas um amor que seja incondicional, como propõe Jesus, um amor que atinja a tudo e que tenha como resultado algo favorável. Mas para conquistar, queremos essas questões, queremos a paz, queremos a liberdade, queremos felicidade, queremos amor. Eu coloquei esses 4 itens como um extrato de tudo que precisamos conquistar e daquilo que sonhamos. Tem outras coisinhas aí, mas vão produzir este efeito. Este é o efeito maior que queremos: paz, liberdade, felicidade, enfim, amor. Mas se queremos, por que não temos? Se somos os seres inteligentes do universo na nossa prepotência, somos os seres inteligentes deste mundo. Será que em outros lugares do mundo não tem seres mais inteligentes do que nós? Pois é. Coisas para se pensar, tem se pesquisado sobre isso. Mas por que, se queremos, ainda não produzimos? Ainda não vivemos em paz? Eu poderia dizer pela nossa pouca fé. Por exemplo, a fé de que temos um futuro. Nem todo mundo acredita que o ser é imortal. E aqueles que acreditam muitas vezes não têm uma fé sustentável que os faça mover na direção de construir-se melhor para o futuro, investir no seu futuro. Mas eu também entendo que o nosso querer, em função disso tudo, se torna frágil. Ou melhor dizendo, pegando um texto de Humberto Schubert Coelho, que está no livro A Genealogia do Espírito, diz Humberto: o querer é o pedido que a razão, faz à vontade. Manda para a vontade o pedido: eu quero. Pedido que pode ser atendido ou não pela vontade. Diz Humberto: quando a vontade decide satisfazer o querer, operam-se maravilhas. Olha que coisa linda. Quando a vontade resolve atender o querer, que é um pedido feito pela razão. A razão é um instrumento de decisão que temos, que Deus nos oferece para sabermos o que fazer e o que não fazer. Então, o querer é um pedido que se faz à razão, à vontade, feito pela razão. E a vontade atende ou não. Mas se a vontade atender os nossos pedidos formulados pela razão, ou os querer formulados através da razão, operam-se maravilhas. Mas aí eu pego um trechinho que está no livro Correnteza de Luz, no item 23, do Espírito Camilo, psicografia do nosso querido José Raul Teixeira, falando sobre a vontade. Ele vai dizer: o que se vê é um processo de pouca vontade para empreender mudanças em si mesmo. Que mudanças? Para um mundo de paz, para conquistar a felicidade, para conquistar a liberdade, o amor e assim por diante. Precisamos usar, colocar a vontade na ação, nas nossas ações. A razão sabe o que pede. As ações da vontade é que vão produzir os resultados.
na fala de Humberto Coelho, ou Humberto Schubert Coelho. Mas prossegue Humberto Coelho dizendo, continuando sobre essa questão da vontade, ele diz: desejo, ao contrário do querer, é o pedido das sensações para a vontade. Enquanto o querer é pensado, o desejar é a manifestação dos sentidos. E aí nós podemos equacionar a maioria dos nossos problemas. A vontade atende muito mais os nossos desejos, porque satisfazem os nossos sentidos, e nós ainda não nos conscientizamos profundamente de que somos seres imortais destinados à perfeição. Então, pelo sim, pelo não, pela nossa pouca fé, atendemos mais os nossos desejos do que a nossa razão. A razão faz o discernimento. Os desejos atendem os sentidos. E nós estamos trabalhando muito mais nos desejos, em satisfazer os sentidos, sem usar o raciocínio apropriado, sem usar a razão, sem saber o que deve. Podemos atender os nossos sentidos naquilo que realmente seja razoável, naquilo que não seja doentio, naquilo que seja necessário ao nosso viver. Mas não podemos viver para atender os nossos sentidos, para os prazeres, para os nossos desejos. Então, é isso que o autor está nos propondo. Então, como fazer essa mudança? Como fazer essa mudança? Conquistando a perfeição que propõe Jesus. A perfeição possível, relativa, porque muita gente acha que a perfeição absoluta, a perfeição absoluta só o Criador. Não terá o universo mais de um Deus, no sentido absoluto da palavra. Criador do universo, definidor de tudo. Deus é incriado, nós somos criados. Certa feita eu falei que nós não chegaremos à perfeição absoluta numa palestra presencial. O senhor levantou a mão e disse: mas você agora me desmotivou. Eu queria virar Deus. Aí eu respondi que sim, ele viraria Deus num tempo infinito. Não sei se atendi a solução para ele, para o seu desejo de virar Deus. Então precisamos conquistar as virtudes que compõem a perfeição. São as virtudes que compõem a perfeição. Não, sem virtude não há paz, sem virtude não há liberdade, sem as virtudes não há felicidade, sem as virtudes não há amor. São as virtudes que compõem o bolo amor. Falando já de liberdade, que a gente gosta muito de pensar em liberdade, liberdade para nós, nem sempre gostamos da liberdade dos outros, nem sempre respeitamos a liberdade dos outros. Liberdade é liberdade para todos. Ela tem suas considerações, estabelece-se limites para a liberdade, ela não é absoluta, mas esses limites estão associados às virtudes. A gente vai saber quais são os limites pelas virtudes. O respeito ao outro, ao espaço do outro, ao direito do outro e assim por diante. Então não é uma verdade, há uma liberdade absoluta. Mas muitas vezes nós flertamos com a perda da liberdade. Ao descumprirmos a lei, a dirigirmos embriagados, a cometermos violência doméstica ou coisas desse gênero, nós estamos flertando com a perda da liberdade. E Emmanuel vai nos dizer o que seja liberdade no livro Recados do Além, quando ele nos fala de liberdade, em rápida explicação e profunda explicação, ele nos diz que se você não conhece os ensinos de Jesus, você é livre para fazer o que gosta, para atender os seus sentidos, os seus desejos. Mas se você conhece e aceita os ensinos de Jesus, você é livre para fazer o que deve. E o que deve ser feito é analisado, interpretado pela razão. E ela decide enviar uma solicitação à vontade para que ela produza. Percebe como as coisas se conectam? Se a gente para refletir, as lições estão aí disponíveis. Também pensamos em felicidade, só para dar algumas considerações, porque as coisas se conectam. Kardec pergunta aos imortais, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 920, é dado ao homem ser absolutamente feliz neste mundo?
E os mortais respondem que não, absolutamente não. Feliz. Por quê? Porque estamos num mundo de provas e expiações. Aí já nos dá uma tônica de que enquanto estivermos em curso, aprendendo, temos que fazer provas. Enquanto erramos as nossas provas e cometemos equívocos, nós temos que corrigir, espiar, reparar. Então não dá para ser feliz quem tem débitos a corrigir, acertos a fazer, tem provas a fazer. Sempre para fazer uma prova, um vestibular ou uma prova no colégio, quantas vezes a gente fica até um pouco apreensivo, nervoso? Não fica feliz. Então nós estamos, não podemos ser absolutamente felizes enquanto este mundo não construir esta felicidade, os recursos para a felicidade, o modo de viver para a felicidade. Mas logo em seguida, na pergunta 922, ele faz uma afirmativa inicialmente. Diz Emmanuel: já que estamos no mundo onde a felicidade de uns implica na infelicidade de outros, o que ele quer dizer com isso? Pensemos, para que alguns poucos sejam multimilionários neste mundo, há muitos faltam necessário. E especialmente agora, nesse tempo de pandemia, onde muitas pessoas perderam emprego, a opção de trabalho e coisas desse gênero. Mas aí chegou uma hora de refletirmos e pensarmos que não estamos sozinhos no mundo, que precisamos nos auxiliar uns aos outros. Quando tive fome, me deste de comer; quando tive sede, me deste de beber; desabrigado, me abrigaste; doente ou preso, me visitaste. Jesus está fazendo a proposta das nossas ações para caminharmos para esse mundo de paz. Porque não haverá paz. Não acabará a violência enquanto tiver miséria no mundo. Então precisamos ir atrás do socorro de alguém. Então, não dá para ser feliz, né? Porque temos as questões dependentes aí. Mas aí Kardec faz a pergunta: existe algo que seja comum à felicidade de todos? Estou interpretando as palavras da pergunta, não são exatamente essas, mas o sentido é este. E eles respondem que em dois aspectos: um aspecto material, a posse do necessário, acabamos de falar. Gente com fome, não dá para ser feliz. Desabrigado, não dá para ser feliz. E assim por diante. Teremos outras questões a analisar, mas nosso objetivo não é caminhar por aí, agora, mais profundamente. Mas no aspecto interno, que vai produzir o externo, são as nossas questões internas que produzem o externo. As nossas ações são a partir de nós, de dentro de nós, daquilo que temos dentro de nós, dos valores construídos, conquistados, nós vamos oferecer ao mundo. Então, no aspecto interno, no aspecto moral, dizem os espíritos, fé no futuro é um dos itens. Tem mais um, já falaremos. Fé no futuro. Não dá para construir um futuro se eu não acredito que ele exista. E a fé no futuro sustenta-se na convicção de que somos seres imortais. Sem imortalidade não há futuro. A imortalidade é o alicerce onde podemos construir o nosso futuro. Portanto, imortalidade é o alicerce aonde esse futuro será edificado. Então, fé no futuro. Já temos essa fé suficiente para estabelecermos os próximos passos? E o próximo passo é paz de consciência. Percebe? Por que paz de consciência? Porque se ainda temos débitos com a lei, não dá para ficar tranquilo. Na consciência grafamos a lei divina, a lei do amor, as leis que devem nos levar à felicidade, à liberdade, ao amor, à sabedoria, enfim. As leis a serem cumpridas estão na consciência. Nós vamos lá ampliando através do nosso crescimento espiritual, moral e assim por diante, à medida que vamos estabelecendo contato com a verdade mais profunda, principalmente sobre nós, sobre as nossas questões de seres espirituais que somos, nós vamos abastecendo e compreendendo melhor essa lei, mas ela nos convida ao cumprimento. A lei é para ser cumprida. Enquanto não cumprimos a lei, não seremos livres, não seremos felizes, não seremos amoráveis, não teremos
a liberdade, portanto, é preciso conquistar os atributos e as virtudes que compõem e que possibilitam essa questão, que possibilitam sermos virtuosos. É cumprindo a lei do amor, que na verdade nos trouxe, na sua essência, nos trouxe Jesus. E para ir atrás de cumprir a lei, o alvo, né, a fonte, o alvo desses atributos, né, aonde devemos buscar, é em Deus. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é, propõe Jesus. Então, Deus é a referência que devemos buscar, se temos que caminhar na sua direção. E a fonte de todas as virtudes. Ele mandou seus emissários para nos mostrarem estas virtudes, nos mostrarem qual é a lei, especialmente Jesus, mas a fonte é Deus. Então temos que buscar os atributos da divindade. Buscarmos aprofundar e conquistar os valores. A única coisa que somos, que isto é dádiva divina, é que somos espíritos imortais, mesmo que muitos não acreditem, destinados à perfeição. Mesmo que muitas vezes não acreditemos que seremos um dia perfeitos, mas seremos. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá, diz o Cristo. Principalmente o cristão não pode ter dúvida disso. Seremos perfeitos um dia. Seremos anjos um dia. Mas isso é conquista nossa. Precisamos ir atrás de buscar estas conquistas, ir atrás da perfeição, buscando conhecer a verdade que liberta. Eu tenho um canal no YouTube também, aonde, e às vezes eu posto no Facebook também, no canal do YouTube eu tenho alguma série de palestras lá para auxiliar as nossas reflexões, principalmente passei a colocar a partir da pandemia e do nosso isolamento, passei a colocar lá para contribuir um pouco. E lá tem uma palestra chamada Atributos Essenciais, que nos mostram falam sobre essa conquista necessária, dias atuais em que estamos vivendo, que momentos e que tempos estamos vivendo, e uma palestra Ser ou Estar. Então, precisando, pode dar uma olhadinha lá, pode contribuir. E tem tantas obras para nos auxiliar nessa questão. Conhecendo a verdade que liberta. Liberta do quê? Da ignorância. A fonte dos nossos males está na ignorância. Muitos dizem que é no egoísmo, somado com orgulho. Sim, estes são causas de todos os nossos males, essa dupla. Mas eles, por suas vezes, são efeitos. Eles são efeitos da ignorância. Precisamos abastecer a razão, o conhecimento, para tomarmos as atitudes adequadas, para abastecer a nossa vontade daquilo que é necessário fazer e fazermos. Então, fazermos as escolhas apropriadas, pois somos frutos das nossas escolhas. E o mundo é fruto das escolhas do conjunto da humanidade. Seja num reduto pequeno de um grupo social, de uma nação, por exemplo, de uma cidade, seja na totalidade do mundo, ele é a totalidade das nossas escolhas. Tem a passagem no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo que nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita, por conseguinte, o verdadeiro cristão, o verdadeiro ser humano destinado à perfeição, pela transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. E até tem uma palestra que eu falo sobre isso, de dominar suas nossas más inclinações, que eu chamo de Quem Sou? O desafio do autoconhecimento, está no YouTube também. Então, este é o grande desafio para fazermos as nossas mudanças. Qual é o desafio? Olhar para nós. Se eu tenho que mudar e travar uma luta contra as minhas imperfeições ou com as minhas más inclinações, dependendo da tradução dessa questão tratada por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, eu preciso olhar para mim. Olhar para mim para me entender e ver o que preciso mudar para contribuir para um mundo de paz, eu preciso do quê? Me olhar, me conhecer. Autoconhecimento. E aí tem uma receita lindíssima no Evangelho segundo o Espiritismo, no item Sede Perfeito, nesse capítulo 17º, Kardec vai tratar dessa questão, que esse capítulo está intitulado Sede Perfeitos. Mas também em outras obras, mas especialmente a receita no, na pergunta e correspondente respostas, duas perguntas e duas respostas,
Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec mantém o número nas duas perguntas. Ele faz duas perguntas numeradas como 919. Ele pergunta e depois reformula. Lá tem uma receita na segunda pergunta de Santo Agostinho, nos trazendo uma receita para isso. Para quê? Para a resposta da primeira pergunta. Qual o meio prático? Prático tem o homem para melhorar-se neste mundo? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade Volo disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec formula a segunda pergunta, propondo que eles dessem alguma dica de como fazer este autoconhecimento. E Santo Agostinho traz uma bela resposta. Mas para fazermos essa mudança, esse pigarro é efeito do frio. Para fazermos essa mudança, temos que pensar um pouquinho nas lições trazidas por Jesus. E ele nos diz: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. E aí nós, pensando que ele estava tratando da espada física, de guerra, arma de guerra, nós fizemos o quê? Guerras em nome do Cristo. Não foi isso que ele propôs. Ele trouxe a espada para quê? Para que travemos a luta interna dentro de nós, dentro dos conflitos que vivemos dentro de nós, para travarmos uma luta contra as nossas imperfeições, para chegarmos à perfeição. É um instrumento que ele trouxe e foi para isso. Para travarmos a luta contra as nossas próprias imperfeições, para travarmos a luta contra as nossas próprias mazelas. Né? Então, nós precisamos trabalhar este processo de lutar conosco mesmo. Contra as imperfeições. Não é uma luta doentia, agressiva, depressiva. Não. É uma luta de consciência, de que precisamos mudar, de que precisamos fazer transformações. Todos nós. O único ser perfeito já que teve na Terra, que temos conhecimento, que podemos afirmar como perfeição, foi Jesus. Fora disso, os outros, mesmo os melhores, entendemos que eles estavam ainda no ritmo de adquirir perfeição, mesmo já estando adiantados. Jesus já tinha o doutorado, alguns estão na faculdade, outros de nós estamos aí no ensino fundamental, outros no ensino médio, outros na pré-escola, mas o ser que já tinha o doutorado foi Jesus, por isso ele veio para trazer as lições definitivas. E as nossas guerras, os nossos conflitos, as nossas perturbações equivocadas produzem consequências. O que está aí no mundo: violência, agressividade, intolerância e até pandemias. Como nos diz Bezerra de Menezes, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, Bezerra de Menezes Espíritos, no item Cristãos Decididos do livro Em Nome do Amor. Diz Bezerra: periodicamente, neste planeta de provas e expiações, as mentes em desalinham, vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar a pandemias destruidoras. Este livro é de 2010. Ele refere-se, depois faz uma análise na sequência desse tema, ele faz uma análise das pandemias já ocorridas. Mas será que não é um alerta para o que viria em 2020? Percebe? Nós somos os responsáveis por estas questões. O que estamos fazendo? O processo de transformação ocorre mudando os nossos comportamentos, fazendo as nossas conquistas. Conquistar e viver a verdade que liberta. Para isso precisamos sair do marasmo, buscar compreender, buscar aprofundar os nossos conhecimentos. Eu tenho dito com frequência, quando alguém procura com alguma dificuldade para alguma orientação, que isso é muito comum nas casas espíritas, e provavelmente nas outras casas religiosas, os pastores, os padres são orientadores. Mas no nosso caso, nas casas espíritas, nós temos algo chamado atendimento fraterno. A pessoa traz algum problema para conversar, pedir orientação. E normalmente eu já começo a minha orientação dizendo: antes de tudo, para enfrentar os nossos problemas, precisamos buscar respostas. Respostas de quê? Que sustentem a nossa fé e motivação para mudarmos. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui, porque sofremos. As filosofias religiosas, as filosofias de uma maneira geral, do pensamento dos pensadores humanos, nos dão algumas dicas nessa direção. Mas de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos e por que sofremos, a doutrina espírita é riquíssima
em orientações sobre isso. Processo de transformação, portanto, na mudança de nós mesmos. E essa mudança se dá pelo quê? Pela conquista dos valores que compõem a verdade. Conquista dos atributos que compõem o amor, que são as virtudes. Que compõem a perfeição, que são as virtudes. Então precisamos conquistar as virtudes. Conquistar através da mudança de comportamento. Isso se chama educação. Mudança de valores, educação é conquista de valores. Há um poder transformador no processo educativo, nos diz Edileide Castro, uma autora em uma obra chamada O Poder Transformador da Educação. Há um poder transformador no processo educativo. A educação vem antes do progresso em qualquer área da vida. E é fundamental para que ele aconteça. Ou seja, sem educação não acontece o progresso. Esta verdade é conhecida ao longo da história, mas nem sempre é vivenciada na rotina das famílias, das escolas, da sociedade e de uma forma geral. Então, neste processo educativo, estamos aqui para nos educar, para aprender. Eu costumo dizer que estamos aqui para nos tornar doutores na arte de amar. Se é para nos tornarmos doutores, a Terra transforma-se numa escola. Escola para o nosso doutorado na arte de amar. Mas como todas as nossas escolas, elas possuem, principalmente as universidades, possuem sala de aula e laboratório. Para quê? Para que se ponha em prática aquilo que se aprendeu na teoria. Então, na universidade ou na escola, nós temos a sala de aula para a teoria e o laboratório para o exercício básico da teoria, para pôr em prática. Mas na nossa universidade também a gente depois, mesmo quando estamos cursando, a gente leva para a sociedade aquilo que está aprendendo. Mas vai levar como profissional depois de conquistado o curso concluído. Então nós temos na sala de aula das nossas universidades, das nossas escolas, nós temos a teoria e o laboratório para a prática. Então, nessa escola Terra não é diferente. Nós temos a sala de aula, o lar. O lar é a sala de aula desta escola Terra. Lá no lar nós temos as teorias no processo educativo e o laboratório para pôr em prática. As teorias são trazidas nos valores que os pais oferecem aos filhos, mas lembremos que no processo educativo no lar não estão só os filhos, os pais também. Num sentido mais amplo, eles estão num laboratório para pôr em prática paciência, tolerância, entrega, doação, dedicação e assim por diante. É um exercício também para os pais, mas também especialmente para os filhos. Está o laboratório para pôr em prática. Se praticamos fraternidade, a fraternidade deve começar dentro do lar. A solidariedade dentro do lar. O cuidado com o outro dentro do lar. Então precisamos usar este recurso que a família nos oferece, que é uma oferta divina, para que estudemos. As nossas casas religiosas são segundos lares para nós, porque lá também nós aprendemos valores. Temos um laboratório para conviver, aprender a conviver. Convivemos bem nas nossas casas religiosas? Na casa espírita, ela funciona como uma escola para o aprendizado das lições trazidas por Jesus e pela doutrina espírita. Então, temos lá lições a serem aprendidas, mas também lá podemos colocar em prática, porque temos normalmente muitas atividades de solidariedade, de amparo ao próximo, de atendimento social, de atendimento fraterno para as pessoas dirimirem algumas dúvidas e buscarem melhorar suas vidas e assim por diante. Mas o lar é a grande sala de aula. Jesus nos diz no livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Néio Lúcio, diz o seguinte, no item 1 já, depois das conversas dos discípulos falando sobre paz, sobre harmonia, Jesus faz um arremate. A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz
Quatro paredes? De que telhados nos acolhemos? De que quatro paredes está falando o Cristo? Do lar. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia e a paz entre as nações? Tem sentido? Se fosse dito por qualquer pensador, ele seria um gênio. Dito pelo Cristo, a mensagem é genial, mais ainda, mais profunda ainda, porque temos aí uma reflexão grande que resume aí um convite de todo o Evangelho de Jesus, que é caminharmos na direção da paz, e a coisa começa dentro do lar. Para ocorrer dentro de nós, para que nos melhoremos, é preciso que a gente exercite dentro do lar. O lar tem este papel. Portanto, para que a coisa ocorra, ela ocorre dentro de nós, para que a gente ofereça à sociedade. Mas para exercitar, o lar é o local apropriado. Então ele se torna um templo extremamente importante. Eu até tenho dito que mais importante que os templos religiosos. O nosso lar é um templo mais importante. Mas o templo interno, onde as coisas devem ocorrer, é mais importante ainda. Alto de Souza vai dizer: volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Mensagem Fraterna, um poema que está no livro Parnaso em Túmulo, eu só peguei 2 versos. Volve ao teu templo interno abandonado, porque esse templo interno está abandonado. Nós não cuidamos dos valores dentro dele, e aí o mundo vive o que o mundo vive. Então, nosso templo interno está abandonado. É preciso, é a mais alta de todas as capelas. É aqui que as coisas devem ocorrer para ofertar ao mundo. O laboratório, a sala de aula, o lar. Os templos religiosos também são úteis, claro, mas estamos aí. Então, a família é a base fundamental sobre o qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Nos diz Joana de Anjos, espírito, através da psicografia de Valdo Pereira Franco, na obra Constelação Familiar. Tem muitas obras falando de família, das lições dentro do lar e coisas desse gênero para o nosso crescimento, na doutrina espírita especialmente. Mas esta obra, Constelação Familiar, principalmente para aqueles que estão educando filhos, deveria ser uma obra de cabeceira, para que a gente olhasse todos os dias e procurasse melhorar as nossas atitudes dentro da família, para que levemos atitudes exercitadas na família para a sociedade e tenhamos uma sociedade melhor. Na pergunta 775 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Estamos vivendo muito isso hoje, a despreocupação e o descaso para os laços de família. E a resposta dos espíritos, a recrudescência do egoísmo. Percebe? Pensamos só em nós, nos nossos interesses. Será que aí não está a fonte de todos os nossos males? Por certo, no egoísmo. E o egoísmo, parceiro do orgulho, produzem todas as nossas mazelas. Mas como citamos há pouco, o egoísmo ele é causa de todos os males. A causa maior de todos os males nos nossos comportamentos. Mas ele, por si, é efeito. Efeito da ignorância. Citamos há pouco. Temos que sair da ignorância e ir atrás da verdade, citamos há pouco, quando falávamos do indivíduo. A solução para a violência, portanto, está em nós, em cada um. Divaldo Pereira Franco, falando sobre violência no Paraná, certa feita, alguns anos atrás, na Conferência Estadual Espírita, conferências produzidas pela Federação Espírita do Paraná, desculpe, produzidas todo ano pela Federação Espírita do Paraná, um tema, alguns anos atrás, foi a violência. E Divaldo Pereira Franco, na sua fala, diz que a solução para a violência não está nos gabinetes nem nos decretos, está na sala de jantar. Por quê? Simbolicamente, na sala de jantar é onde a gente se reúne mais a miúde com a família. E hoje em dia nos reunimos, o garfo numa mão e o celular na outra. Diálogo, zero. Devemos encostar um pouquinho o celular, encostar um pouquinho para sobrar tempo para dialogarmos, para conversarmos, para percebermos o outro, para trocarmos experiências e aprendizado com os outros e assim por diante.
E o que temos visto? Cada um num canto. As pessoas às vezes comendo no quarto. Um num quarto, outro no outro. Como se o lar fosse um hotel. A gente chega, pega a chave, entra, vai pro quarto, invade a cozinha, volta pro quarto e tá lá, nas mídias sociais. E outro dia eu vi uma mensagem na internet, até que interessante, falando da tecnologia, né? Diz o seguinte: seu celular já substituiu seu relógio, sua câmera, seu calendário e alarme, principalmente. Substituiu outras coisas também. Não deixe substituir sua família. Dá o que pensar? Pois é. Se estamos numa sala de aula para aprender, temos que conviver. Temos que trocar experiências. Eu costumo dizer, se não estabelecendo fraternidade no ambiente onde convivemos, como vamos levar a fraternidade para o mundo? Então precisamos dar mais atenção ao ambiente social que vivemos. E o primeiro deles é o lar, é a família. Muitas vezes estamos aí dando atenção ao chamamento do mundo, e Joana de Anjos vai tratar no livro Constelação Familiar, já na introdução, sobre esse chamamento do mundo, que nós damos mais atenção e esquecemos do chamamento que o Espírito que quer progredir está falando em nós. Educação no lar, portanto, é onde as coisas devem ocorrer para que o indivíduo introspecte os valores necessários. Portanto, o que estamos fazendo dentro do nosso lar, dos nossos lares? Produzindo cada vez mais egoísmo, cada vez mais pessoas isoladas, ou estamos produzindo pessoas melhores? Nós mesmos e os nossos filhos. E dentro do lar, já que estamos todos no processo educativo, há uma distribuição de papéis. Alguns têm papel de pais, outros têm papel de filhos. E daí? Quantas vezes a gente vê esses papéis invertidos? Há um equívoco aí. Todos estamos num processo educativo, mas as responsabilidades dentro do lar são de grau diferente. Principalmente no processo educativo. Muitas vezes vemos filhos dominando e mandando nos pais. Quando forem para a sociedade, vão querer mandar na sociedade. Explorando os pais quando forem para a sociedade, ganhando no grito, quando forem para a sociedade, serão os corruptos, os bandidos, os criminosos e assim por diante. É isso que filhos estamos oferecendo para o mundo. O que estamos fazendo dos nossos filhos? Alguém diz, que mundo estamos deixando para os nossos filhos? Pergunta errada. Que filhos estamos deixando para o mundo? O mundo é aquilo que o ser humano faz. Portanto, que filhos, que seres, que contribuição nós mesmos estamos dando para o mundo? Estamos fazendo dos nossos filhos, que estamos fazendo de nós? Precisamos pensar nisso. Este é um desafio, olharmos com clareza para isso, com honestidade para isso, deixando os sentidos de lado, deixando as paixões de lado, mas colocando honestidade nas nossas verificações e fazermos uma mudança e contribuirmos para a mudança daqueles que estão à nossa volta. Contribuímos oferecendo os recursos, porque a decisão da mudança é pessoal e é individual. Muitas vezes a gente quer mudar os outros, não mudamos, mudamos só nós mesmos. Então é preciso que a gente olhe para nós e faça uso dos recursos que estão disponíveis e use o laboratório lar para pôr em prática e levar para a sociedade aquilo que exercitamos ali, expandindo ao levar para a sociedade o que aprendemos nos lares, ao que exercitamos nos lares, expandimos e criamos hábitos melhores que levamos para a sociedade, que amplia esta construção de hábitos. Porque à medida que nós, agindo bem dentro da sociedade, colhemos frutos melhores, vamos gostando dos frutos e vamos melhorando as nossas ações. Mas como não dá para atingir a perfeição numa jornada, é preciso que a gente volte para a escola. Porque se Deus criou filhos que chegarão à perfeição e nenhuma das ovelhas do Cristo se perderia, um bom pastor não deixa as suas ovelhas desgarradas, as resgata.
E como vemos que a maioria que sai da Terra ainda não sai perfeito pelo advento da morte, só tem uma saída: voltar. Reencarnação. Mas a reencarnação é um tema que já tratamos muitas vezes, inclusive está no nosso canal no YouTube. Então você pode pesquisar um pouquinho lá e tem muitas obras falando da reencarnação. E está no Evangelho de Jesus, não vou entrar por esse caminho, porque seria uma outra palestra. Mas a reencarnação é a chave para entendermos as nossas diferenças, a justiça, a bondade, a misericórdia de Deus funcionando em nós. Porque senão temos que entender que Deus não é justo, não é misericordioso, haja vista as nossas diferenças, alguns com tantas facilidades e outros com tantas dificuldades. Né? Para haver uma justiça, a justiça está em nós mesmos, nas nossas diferenças. Então, para arrematar a nossa conversa, eu deixo uma frase que está no livro Justiça Divina, no item Na Luz da Reencarnação, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Diz este Espírito. Diz a mensagem: perfeição é a meta, reencarnação é o caminho. E toda falha na direção da obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Falhou, volta, corrige. É isso que vivemos no mundo, de provas e expiações. Mas a perfeição é a nossa meta. E o caminho? A rematrícula na escola, reencarnação. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a vocês que nos acolhem para nos acompanhar, a minha gratidão também. Que possamos aproveitar essas reflexões para melhorarmos a nossa vida e o nosso dia a dia.